Então temos hoje aqui conosco a Eva Andrade da Universidade de Aveiro. Muito boa tarde, Eva. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite que foi feito à Universidade de Aveiro. Eu gostaria de referir que eu trabalho na Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro e uma das valências da unidade é o apoio ao empreendedorismo. Para além da valorização das tecnologias que nós fazemos dos nossos investigadores e da propriedade industrial, temos também um trabalho na área do empreendedorismo e que passa não só pelo desenvolvimento de ações de formação, de cursos de empreendedorismo de base tecnológica, apoio à criação de empresas, e achámos que também havia a necessidade de estabelecermos uma parceria a nível da Europa, de forma que pudéssemos possibilitar aos nossos empreendedores uma estadia num país estrangeiro, onde eles pudessem partilhar uma experiência com um host, um empresário que o acolhesse e que partilhasse com ele os seus anos de vida, as suas dificuldades, as facilidades que tiveram na implementação da sua empresa. E nesse sentido, a Universidade de Aveiro foi a primeira universidade a integrar este consórcio, desde a fase piloto, ainda em 2008, sendo que o projeto arrancou mais a sério em 2009. Nós, neste momento, temos 2 empreendedores a terminar o seu estágio. Um deles está na França e outro está na Bélgica. Já posso também falar um bocadinho daquilo que estão também a desenvolver. O que está na França é da área agroalimentar e está numas vinhas. Ele foi para lá em outubro e acabou por pedir prolongamento pelo estágio, o período máximo de 6 meses, para poder acompanhar todo o processo, desde a produção, a distribuição, a exportação. Ele quis acompanhar numas vinhas francesas, é uma empresa familiar e o host, neste caso, é um apaixonado pelas vinhas e o objetivo dele era mesmo partilhar com ele a paixão que ele tinha pelos vinhos. E realmente ele está a adorar o estágio, termina agora neste mês de março, deve estar para chegar também para nos apresentar o seu relatório, que acreditamos que será muito interessante. O outro empreendedor está em Bruxelas, na parte de consultoria, uma área mais de gestão, consultoria jurídica e empresarial. E neste caso é mais para conhecer a realidade de Bruxelas a nível da consultoria, da gestão e do trabalho com empresas. Está muito vocacionado mais para reuniões com clientes, o apoio jurídico, muito numa área de gestão e de empresas. Se calhar também um pouco explicar como é que funciona e imaginem que vocês querem participar numa experiência deste género. Vocês poderão fazê-lo através de uma das 8 entidades intermediárias que existem em Portugal. A Aveiro é uma delas, mas tem outras. A Universidade do Porto também está, tem em Coimbra, tem no Funchal. Pronto, existem várias, são 8. Vocês naquele site também podem obter o máximo de informação e podem fazer todo o processo através daquele site. Se pretenderem, poderão inicialmente contactar uma das entidades intermediárias e também daremos todo o apoio para que possam vir a fazer o registro. E o processo passa por aí. Vocês entrando no site vão fazer o registro, vão ter acesso a uma palavra-passe e onde vão colocar toda a informação, desde o país para onde querem ir, qual é a área em que gostariam de trabalhar, o período de tempo, identificar logo, podem logo escolher vocês empresários que vos vão receber, os hosts, ou então deixar isso ao critério da entidade intermediária. Vocês depois vão colocar o vosso currículo e um plano de negócios e aí é o papel da entidade intermediária, neste caso a Universidade de Aveiro ou outra, vai analisar o vosso currículo e o vosso plano de negócios e vai, dentro da rede de todos os parceiros, encontrar um host que se encaixe com o perfil que vocês selecionaram. Todo esse trabalho é feito pela entidade intermediária. Claro que vocês também poderão, imaginem que vocês me mandam o vosso perfil e eu seleciono 2, 3, 4 hosts que acho que se enquadram com o vosso perfil. E vocês podem me dizer, tudo bem, gostei, mas para além desse, se me pudesse contactar um que eu também vi na plataforma, todos têm um código, um número, portanto é muito fácil vocês identificar, e é a entidade intermediária que faz o contacto com a entidade intermediária do outro país no sentido de se estabelecer depois o acordo. Normalmente eles depois pedem alguma reformulação, alguns ajustes ao plano de negócios, por forma a que se encaixe com o perfil também do empreendedor, e depois é estabelecido um acordo, onde vão todas as cláusulas, os objetivos que vocês propõem desenvolver, os objetivos do host, o que é que ele também pretende com este tipo de parceria, onde ficam também acordados os valores de bolsa que vocês têm direito. Esta bolsa depende de país para país, sendo que o mínimo são 560 euros por mês e o máximo são 1.100, dependendo do país. Penso que o mínimo até é a Bulgária, se não estou em erro, o máximo é a Bélgica, mas isso também no site vocês poderão ver. Há uma bolsa mensal que os vai ajudar a suportar as despesas de alojamento, de alimentação,
É claro que se calhar em alguns países mais do que outros a Bolsa poderá não chegar, mas depois também é uma gestão interna que vocês também terão que fazer. É uma forma de vocês também começar a gerir em termos financeiros a vossa mesada. E esse é um apoio que depois a entidade intermediária, vocês vão ter sempre que recolher todos os recibos das vossas despesas e depois a entidade intermediária vai-vos pagar essa despesa. Obrigada. Eu queria saber que a empresa organizadora em cada Estado-membro é o que nós chamamos organizações intermediárias. É muito comum nos programas comunitários que a União Europeia que financia, mas depois em cada Estado-membro temos organizações que são as gestoras realmente do programa. Neste caso, em Portugal, que há 8, e uma delas é a Universidade de Aveiro, como bem explicou Eva, a maneira de se candidatar, primeiro fazer o registro, depois entrar em contato com eles. Mas eu queria saber quais são os requisitos que tem que ter uma pessoa para poder se candidatar. Que o que consideram como jovem empreendedor, tem que ter já um plano muito concreto de que o que quer fazer, qual é o tipo de empresa que quer formar. Queria saber um bocadinho mais sobre isto e depois também sobre o papel da organização intermediária, porque da mesma maneira que aqui em Portugal, para enviar um empreendedor fora, temos uma organização intermediária, temos outra organização no país de acolhimento que vai trabalhar como empresário que acolhe. Eu queria saber se Portugal é também um país de acolhimento e se há também empreendedores estrangeiros que visam vir a Portugal para trabalhar aqui. Obrigada. Relativamente à primeira questão, e tendo em conta também os requisitos, é assim, não existe estipulado critérios que tenham que ser seguidos. E nós falámos também ainda há dias da questão da idade. Não existe uma idade mínima nem uma idade máxima, embora o programa é Erasmus para jovens empreendedores. Portanto, nós temos tentado que o mínimo os 18, porque achamos que com menos de 18 anos também estarem em país exterior, que se calhar não é tão vantajoso. Então temos como base os 18 anos. Como máximo, efetivamente não temos um máximo, pelo menos para o empreendedor achamos que poderá ir até aos 35 anos, mas não está em regulamento definido um critério para a idade. Relativamente ao facto de ter uma ideia, espera-se que sim, que já tenha uma ideia, que o objetivo seja, vou fazer uma experiência no estrangeiro, como se fosse um estágio, com o objetivo de quando chegar a Portugal vou criar a minha empresa. Daí nós pedimos o plano de negócios, que normalmente depois é acompanhado pela entidade intermediária que vos poderá apoiar na elaboração do plano de negócios ou indicar alguns caminhos a seguir para corrigirem esse plano de negócios, até porque este programa não é só para quem tem uma ideia de negócios. Vocês poderão ser já empresários, sendo que a empresa não poderá ter mais de 3 anos. Vocês estão no início de carreira da empresa e acham que estão a precisar de obter competências em determinada área. O facto de irem para fora poderá, e é esse um dos objetivos, é que vocês adquiram outras capacidades e outros conhecimentos. Portanto, não limita que seja, acabei o meu curso e vou fazer uma experiência no exterior. Poderá não ser por essa via. Poderão ter acabado o curso, criado uma empresa, desde que ela não tenha mais de 3 anos, estão elegíveis para se poderem candidatar. Caso contrário, têm uma ideia, gostariam de montar uma empresa numa área determinada, mas antes disso, e como acham que ainda não têm conhecimentos, quer na área de gestão, quer na área de marketing, ou noutra qualquer, ou mesmo na área da empresa que vão criar, mesmo o caso de um dos estagiários que está numas vinhas, portanto o objetivo dele é vir trabalhar nessa área, mas achava que não tinha competências nem conhecimentos, nomeadamente, e ele queria muito a questão da distribuição e da exportação dos vinhos, para depois quando viesse para cá também poder fazer esse trabalho. O objetivo é esse, é irem buscar mais conhecimento para depois poderem criar e constituir aqui a vossa empresa. E estes são os requisitos, é assim, sem plano de negócios nunca serão selecionados, isso é uma verdade. Precisam de plano de negócios, têm que ter uma ideia, não é só dizer tenho uma ideia ótima, maravilhosa, mas depois podemos analisar a ideia e em termos de financeiros ou de aplicação no mercado, acharmos que realmente não tem pernas para continuar. Portanto, esses serão sempre os requisitos. O plano de negócios, sim, é obrigatório, e ter uma ideia que quando vierem é para constituírem uma empresa. Daí, empreendedores, mas que vão ser empresários. Estes 2 projetos que tem agora na França, na Bélgica, são os primeiros projetos que está a desenvolver a Universidade de Aveiro ou tem já um feedback, se calhar, de participantes anteriores? Nós tivemos ainda naquela fase piloto, que esteve em Espanha, muito na área do ambiente,
e que criou depois, entretanto, a sua empresa, primeiro numa incubadora de empresas, que a Universidade também tem uma incubadora de empresas para os primeiros anos do jovem empreendedor, que tem dificuldades em termos de pagar uma renda ou de serviços de apoio, que se calhar no início de constituição da empresa é mais difícil de suportar. A Universidade tem uma incubadora de empresas que, para além do espaço, que é alugado a um preço muito acessível, tem depois todos aqueles serviços de apoio, de secretaria, de fotocópias, pronto, todos esses serviços, mesmo de promoção, que a própria Universidade faz para apoiar essas empresas. E essa foi das primeiras empresas que foi criada e que um dos empreendedores fez essa experiência, ainda numa fase piloto. E estão agora estes dois que estão a terminar, agora no final de março, as suas experiências. Obrigada. Nós tínhamos convidado hoje aqui a um jovem empreendedor que fez uma experiência na Espanha, na Coruña, um graphic designer, mas infelizmente não conseguiu vir no último momento. Tínhamos preparado também um vídeo com testemunhos de jovens empreendedores, mas por questões técnicas não conseguimos pôr aqui agora, neste momento. Mas queria dizer que no YouTube há um canal dedicado só a este programa que se chama Erasmus Empreendedores. E lá tem todo tipo de testemunhos também do que é o programa. Eu queria também saber, Eva, para além da bolsa mensal que atribuímos aos jovens, tem algum outro tipo de apoio? Está o aconselhamento da organização intermediária, a bolsa mensal, mas há também uma qualificação, não sei, uma formação linguística ou uma formação em termos do que é a natureza do trabalho que vai desenvolver? E sim, nós, em termos, e há pouco também não respondi à segunda questão, da questão do host, mas em termos de apoio, nós podemos ir apoiando, caso sempre o empreendedor tenha algumas dúvidas quando está no estrangeiro, ele está sempre livre e eu tenho recebido e-mails quase que semanais dos dois empreendedores que estão fora, porque têm alguma questão, mais sempre as questões financeiras, têm sempre dúvidas, como é que vai ser o pagamento, se é preciso recibos originais ou cópias, pronto. Há sempre esse contacto e a entidade intermediária está sempre disponível para colaborar, até porque mesmo no início nós também apoiámos em termos de contactos de hotéis ou de residências para onde eles pudessem ficar alojados, tentamos dar sempre esse apoio para que quando ele chega ao país, que é um país que para ele também é estranho, ele já tenha mais ou menos o mínimo de condições. E isso entre a entidade organizadora intermédia portuguesa e do país para onde que ele selecionou. Tentamos também dar sempre esse apoio. E este apoio é sempre até ao final dos estágios, porque ele no final tem que fazer um relatório, também para dizer se realmente aqueles objetivos que foram inicialmente previstos no acordo que foi assinado entre todos, se realmente foram cumpridos, até para eles também nos dar um feedback dos pontos fortes e fracos, para que em próximas edições nós também possamos melhorar também o nosso trabalho nesse sentido. Portanto, o apoio é sempre dado durante o período do estágio, portanto, as entidades intermediárias estão sempre disponíveis para colaborar naquilo que o empreendedor também nos for solicitando. E realmente, pronto, o apoio que ele recebe mais visível é efetivamente a bolsa. Relativamente ao host, isto também foi uma questão que nós falámos também na semana passada, é muito mais difícil para uma entidade intermediária angariar hosts do que angariar empreendedores, ainda mais nesta fase que abriu agora o terceiro ciclo e eu tenho vários empreendedores que me estão a mandar candidaturas e a pedir para irem para fora. Pois a dificuldade relativamente ao host é que o host é um empresário que vai ter que despender do seu tempo para estar a ajudar, a ensinar um jovem empreendedor. E não tem aquele feedback, não tem o retorno que tem o empreendedor, que é uma bolsa. O host trabalha por aquilo que nós chamamos amor à camisola, ou seja, ele vai despender o seu tempo e não vai ter nenhum retorno financeiro, ao contrário do empreendedor. Portanto, temos tido mais alguma dificuldade em termos de host. Tivemos o ano passado um host que já se mostrou disponível este ano novamente para acolher um empreendedor e também é na área da consultoria, portanto, a área da gestão e consultoria. Mas eu dos testemunhos que estive a ver no YouTube de empreendedores host, de empreendedores que tinham já recebido de acolhimento, digamos, eu vi que sim, realmente tem também muitos benefícios, no sentido que não estão a ter um benefício econômico, mas têm a oportunidade de ter na empresa deles uma pessoa que chega de um país completamente diferente, com uma idade diferente também, e que é capaz de ver a empresa desta pessoa com uns olhos completamente novos. Então, nesse sentido, serve também a inovação. Outros empreendedores de acolhimento tinham projetos concretos que queriam melhorar coisas na própria empresa e já procuraram pessoas que tinham um perfil que queriam ter uma experiência nessa empresa.
Eu, neste sentido, aconselhava de ver este site do YouTube, que não podemos ver hoje aqui, porque realmente tem testemunhos também interessantes. Eva, finalmente queria saber, e depois já vamos dar a palavra ao público, se tem alguma questão a colocar. Eu queria saber quanto tempo demora, desde o momento que a pessoa faz o registro online até o momento que o projeto está concretizado. Isto ainda é um processo um bocadinho burocrático, ou seja, desde o momento em que se faz o registro online até que a entidade intermediária valida, ou seja, vocês vão colocar lá os vossos dados, mas eles não ficam automaticamente visíveis para que as entidades intermediárias dos outros países vos possam selecionar. Porque assim, nós temos que fazer a validação, ele tem que aparecer lá como aprovado na plataforma, e esse trabalho, pronto, nós temos que analisar o plano de negócios. Normalmente o plano de negócios depois é sempre pedido para se fazer uma ou outra correção ao plano de negócios, e depois de estar aprovado, nós vamos contactar as entidades intermediárias dos outros países para elas tentarem encontrar um host, ou nos identificarem um host que se enquadre com esse perfil. Estamos aqui a falar de um processo que poderá demorar 3 a 4 meses, portanto, o facto de vocês se inscreverem hoje não quer dizer que para a semana ou que daqui a um mês estejam a ir para um país na Europa. Portanto, contem sempre com este período, porque poderá ser mais rápido, mas eu prefiro dizer, até porque muitas vezes não se consegue. Eu tive casos o ano passado que não conseguimos nenhum host que se enquadrasse aqueles que nós identificámos e que realmente já tínhamos a noção que se calhar não seriam 100%, o próprio empreendedor achou que não era bem para um tipo para aquela empresa que queria ir. Portanto, poderá haver-se aqui um caso em que vocês se inscrevam e realmente não vejam nenhum host que se enquadre com as vossas expectativas. Mas a partir do momento em que fazem esse registro, poderá sempre haver aqui este espaço de 3 a 4 meses. Muito obrigada, Eva. Não sei se tem perguntas a colocar a Eva Andrade, que é uma oportunidade ótima. Pode repetir que universidades é que fazem esta iniciativa? Só para eu não falhar, eu sei que a Universidade do Porto e de Coimbra fazem, e depois as outras não são universidades, são associações. Eu sei que no site, se calhar também não tenho aqui a folha, tenho ali no meu monte de papéis, que é o mais certo. Mas eu depois também posso... São 8 entidades e elas no site estão todas definidas. Realmente trouxe aqui a questão dos valores, que achei que poderia ter mais interesse se vocês perguntarem, mas a questão das entidades, não. A Universidade do Porto sei que está, a Coimbra através do IPN, e depois todas as outras penso que são associações, mas eu tenho ali mesmo naquela cadeira e logo no final vou buscar e também lhe dou essa informação, porque cabeça não lhe sei dizer. Sei que são 8, 3 delas universidades e outras associações. Obrigada. Eu, se calhar, no saquinho que está aqui nas cadeiras tem um folheto com o programa Erasmus para Jovens Empreendedores e tem também o site web. No site tem quais são as 8 organizações intermediárias de apoio em Portugal. Eu queria perguntar se este programa do Erasmus se terá algum dano no nosso curso, ao tirar, por exemplo, se estagna as nossas cadeiras. O objetivo era fazerem uma pausa no curso para ir fazer o estágio? Exato, se o Erasmus é isso. Nós fazemos uma pausa no nosso curso e durante esses 6 meses não estamos... Não tem a ver com a questão do curso. Vocês podem selecionar a altura em que querem fazer. Agora, assim, o Erasmus é uma coisa à parte daquilo que é a vossa formação académica. Portanto, não sei se a vossa universidade vos permite congelar as disciplinas para poderem fazer um estágio. Aqui o que tem acontecido são mais graduados que têm estado a fazer este estágio, ou seja, terminam o seu curso, acham que têm os conhecimentos mais teóricos sobre determinada área, mas queriam ter uma experiência profissional antes de enverdarem para a criação de uma empresa. E têm estado a optar, pelo menos os casos que temos, são pessoas que já são licenciadas ou recém-licenciadas e que decidem ir depois fazer esta experiência no estrangeiro. Não invalida que a façam no meio do vosso percurso académico. Depois é uma questão que temos que ver com a vossa universidade, porque poderão estar a prejudicar um ano académico, não é? Portanto, não sei se todas as universidades depois... Eu, se calhar, queria clarificar uma coisa. O programa se chama Erasmus para Jovens Empreendedores, mas não tem nada a ver com o Erasmus universitário. É só que mantiveram o nome Erasmus porque já dava a ideia da mobilidade na Europa.
mas é um programa da Comissão Europeia, da Direção-Geral da Empresa, não tem que ver nada com as universidades. Neste caso, a Universidade de Aveiro é uma universidade, mas não todas as organizações intermediárias são universidades, podem ser outro tipo de organizações. Então, mesmo se tem o mesmo nome Erasmus, não tem nada a ver com o programa Erasmus Universitário. Sim. O programa Erasmus Universitário está gerido em Portugal pela ProAlv. A ProAlv tem um stand aqui à entrada da feira, em Futuralia, que está ao lado do nosso stand da Comissão Europeia, e eles têm mais informação concreta sobre o que é o Erasmus clássico. O Erasmus para empreendedores é mais já para pessoas que querem realmente abrir um projeto de empresa. Vocês, neste caso, vocês vão trabalhar numa empresa. Vocês não vão para uma outra universidade fazer disciplinas da vossa área de formação, que é aquilo que o Erasmus Clássico vos permite. Neste caso, não. Vocês vão trabalhar, vão ser funcionários de uma empresa. Obrigada. Tem mais perguntas? Boa tarde. Nós ouvimos a Eva falar muito sobre a questão das empresas e dos negócios e da gestão, e eu queria saber se neste programa, neste projeto, também há espaço para, se eventualmente alguém quiser em Portugal investir mais tarde numa coisa mais no âmbito da economia social ou solidária, se também pode ir perceber como é que funciona, sei lá, uma IPS ou uma associação juvenil na Dinamarca ou na Bulgária. Portanto, não tanto na área dos negócios, da gestão, da tecnologia, claro, mas mais na parte da economia solidária. Social. É assim, essa possibilidade existe sempre. Eu posso não ter empresas registadas, entidades dessas áreas registadas, mas não invalida. Nós temos casos em que o empreendedor, ou a pessoa, neste caso, se calhar, eu uso o empreendedor porque o objetivo aqui é a constituição de empresas e tendo em conta o atual estado da economia, o que se promove sempre é o empreendedorismo e a criação de novas empresas. Mas neste caso as pessoas podem me dizer a mim, eu adorava ir fazer um estágio na empresa ou na entidade X, e ela, por acaso, não se manifestou ou não faz parte da nossa base de empresas ou entidades que estejam registadas, mas isso não invalida que não se venha a efetuar o estágio, ou seja, eu, como entidade intermediária, vou contactar a entidade intermediária desse país e peço-lhe, tenho aqui um empreendedor que gostaria imenso de fazer um estágio naquela entidade, e vai-se tentar fazer o contacto, ou seja, ela não estando registada, há sempre um contacto por parte da entidade intermediária desse país, e se a empresa ou a entidade estiverem disponíveis, isso poderá sempre fazer-se, não invalida. Temos tentado sempre muito na área empresarial, mas eu também tenho muito caso de empreendedores que adoravam ir para uma grande empresa em Inglaterra ou em Bruxelas, e ela também não está nos nossos registros, ou seja, não se manifestou interessada em acolher, mas não quer dizer que não venha a acolher. E neste caso, nem sempre é a empresa, nós também falamos muito na questão da empresa, mas é um empresário, porque quem vai assinar o acordo é o empresário. Não é a empresa em si, ele está assediado numa empresa, mas ele vai trabalhar com um host, com um empresário que manifestou, pode não ser a empresa, mas o host achou que, sim senhor, eu tenho disponíveis X horas para poder apoiar um jovem empreendedor. É muito neste sentido, que não é a empresa em si que se registra, é o empresário, em nome individual. Obrigada. Tem mais alguma pergunta? O público não. Eu queria um bocadinho também explicar porque a União Europeia agora está a promover este programa Erasmus para jovens empreendedores e também o Serviço Voluntário Europeu, principalmente porque são menos conhecidos que os outros, mas é também porque na estratégia de saída da crise que temos acordada entre todos os Estados-membros, que é a estratégia Europa 2020, 2020, nós damos muita importância à criação do próprio emprego e também à capacitação das pessoas. Estes dois programas respondem muito bem a estes objetivos que queremos atingir na Europa, poder fazer as pessoas autônomas e criar o próprio emprego. Também falaremos mais tarde às 5h30 dos microcréditos e como funcionam e da Bolsa de Trabalho EURES. E também no sentido do Serviço Voluntário Europeu, também serve para a capacitação de pessoas, também daquelas menos favorecidas que quizás, se calhar, não tiveram as mesmas oportunidades que outros e têm a oportunidade de passar entre 2 semanas e 12 meses no estrangeiro, fazer uma experiência de voluntariado